Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui neste momento para dar as boas-vindas ao encontro de evangelismo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui trazendo esse encontro de evangelismo, Pai, no dia que se chama hoje, na nossa vida, para que você receba. Nós estamos ao vivo nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração. E são pontualmente 21 horas e 7 minutos. Estamos agora começando aqui pela sua comunidade Jesus na Rua, este encontro de evangelismo. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: um pouco mais de confiança em você mesmo e tudo se torna mais claro, fácil e atingível. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, é importante que você tenha a oportunidade de viver de maneira simples, mas de maneira correta. Por isso que é importante você buscar acreditar naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Acreditar em você. Amém. Amém. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, este encontro de evangelismo de hoje, nós estamos nessa pegada de fé, de esperança, e trazendo para você uma oportunidade de você crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode fazer isso acessando ao nosso Jesus na Rua, www.jesusnarrua.com.br. Esse é o nosso site. Em breve nós estamos lançando o livro. O livro já tem tanta história desse livro, é porque é demorado mesmo, meus queridos. E nós estamos, nessa pegada de fé. O livro está já em vias de ser, acreditamos que em breve estará já impresso em mãos, porque já tem a parte, toda a outra parte do livro que existe, e também a questão do nome do livro, Márcia, ficou assim: Saulo de Tarso versus, ou nome versus, Paulo de Jerusalém. Esse é o título do livro. A capa ficou maravilhosa. Maravilhosa. Amém. Amém. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade e nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Esdras,
capítulo 9, versículos do 1 ao 8, com o título A Oração pela Nação, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos. Eu aqui no Tocantins, Márcia no Rio de Janeiro e todos os outros irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. Eu quero trazer nesse instante esta oportunidade de descer. Pai, que o Senhor cresça, Senhor, que eu diminua, Pai, cada vez mais, Senhor, que o Senhor resplandeça a tua glória, Pai, que o Senhor traga nas nossas vidas, sobre nós, a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje está no livro de Esdras, capítulo 9, versículos do 1 ao 8, com o título A Oração pela Nação. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e seus pratos repugnantes, como a dos cananeus, dos ilitas, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amenitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Amém? Amém. Márcia, eu queria que você fosse nas vírgulas desse versículo. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos entender isso aqui de uma forma muito simples. Os líderes de Israel, Israel tinha sido levada cativa, tinha sido presa e levada dessa forma para vários, para um país específico que invadiu Jerusalém e tomou, levou aquele povo preso, cativo. Quando o nosso irmão volta, e ele encontra aquele povo que era para ter se mantido íntegro, casto, ali simplesmente se desviaram. Onde é que nós encontramos isso no dia de hoje, meus queridos? Nós encontramos na igreja. A igreja. Enquanto Jesus Cristo foi, para buscar depois a sua noiva, as pessoas não têm se mantido, e as pessoas a que nós estamos nos referindo, meus queridos, é o povo, a liderança do povo de Deus. Não é uma pessoa comum, porque a pessoa comum ele pode ficar fazendo aquilo que ele acha que deve fazer e está tudo bem. Mas os líderes eles têm que dar o exemplo, principalmente neste caso específico, que são pessoas que estavam à frente do povo de Deus. Eles tinham que dar exatamente esta oportunidade às pessoas para que elas pudessem receber de Deus esse entendimento e essa direção. E essas pessoas não faziam isso, ou não fizeram isso especificamente. Eles foram junto com os povos que estavam ali.
aqueles povos que Deus disse a eles que não se ajuntasse com eles. Amém. Amém. Glória a Deus. Eles não se mantiveram separados dos povos vizinhos, das suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus. Amém? Amém. Olha só, as práticas repugnantes desses povos era além da prostituição. Meus queridos, vamos só falar um pouquinho sobre prostituição. Prostituição, as pessoas pensam sempre que é prostituição sexual. Prostituição, quando se fala na Bíblia, é a prostituição da palavra, é se prostituir, é ir após outros deuses, dos cananeus, dos amorreus, dos hititas e dos ferezeus. Isso significa que aquelas pessoas não estavam andando de acordo com o que a Bíblia, e na realidade eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje, mas eles tinham o sacerdócio levítico, né? Que é aqueles homens que não tinham mulheres levitas, tudo bem? Não tinha isso. Então o que acontece? Aqueles homens que estavam ali, eles tinham que dirigir o povo, eles estavam dirigindo para o lugar errado. Esse é o problema. Amém? Amém. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Eles se casaram com mulheres daqueles povos. Amém? Amém. Eles se casaram com mulheres daqueles povos e quem está à frente da infidelidade do povo são aqueles que teriam que guardar a sã doutrina, guardar a forma ética, correta e coerente de fazer as coisas. E eles simplesmente não fizeram. Não fizeram por quê? Porque dentro do coração deles não tinha o amor, né, por Deus. Tinha o amor pelo prazer, pela oportunidade. E hoje nós não estamos diferentes, meus queridos. Infelizmente, nós estamos vivendo situações em que as pessoas estão... inclusive, nós já batemos muito nessa tecla. Vamos ter que voltar a esta tecla. Eles estão amando coisas, usando pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo essa prática no tempo que nós estamos vivendo no dia que se chama hoje. Amém, Márcio? Amém. E com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Amém? Amém. Eles uniram a descendência santa através da infidelidade deles. Eles fizeram algo, segundo a palavra, que é repugnante na presença de Deus. Eles não se mantiveram. Eles não conseguiram se manter ali. E eram pessoas que estavam à frente do povo. Então, dentro dessa perspectiva, dessa oportunidade, meus queridos, nós vamos trazer aqui o evangelismo. Você tem se mantido fiel à palavra, aquilo que Deus entregou a você, para que você faça, para que você seja, para que você esteja, quando você estiver exercendo o sacerdócio à frente do povo? Responda para você mesmo. Você, evangelista, você, homem e mulher de Deus que está levando a palavra, você está se mantendo fiel? Amém? Amém.
ouvi, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Amém? Amém. Essa é a atitude do nosso irmão. Ele está exatamente estarrecido, ele está chateado, ele está muito desconfortável com aquela situação que foi criada pelos judeus. E ele vai se sentar na antiguidade, meus queridos, numa situação dessas, antes, né, desta data a que estamos nos referindo aqui, meus queridos, nós tínhamos a pessoa rasgava suas vestes, como ele rasgou, raspava a barba, raspava a cabeça, pegava um montão de cinzas e sentava em cima. Este homem, meus queridos, hoje, qual é a atitude que nós temos visto? Nós temos visto pessoas que não estão nem aí. Tá errado isso aqui, não está de acordo com a Bíblia, não. Então deixa para lá, tranquilo, tá de boa. Eu não quero é que isso chegue lá no meu trabalho. Então, meus queridos, nós temos pessoas que estão como missionários, como evangelistas, e simplesmente não se importam com aquilo que eles estão levando para as pessoas, na palavra de Deus. E se eles não se importam, meus queridos, a prostituição é muito grande. Prostituição da palavra, prostituição física. Ué, apóstolo, mas o senhor falou ainda há pouco que nem sempre é a prostituição, sim, mas nem sempre, mas às vezes, além da prostituição da palavra, e as pessoas estão fazendo isso com muita simplicidade, tem a prostituição que as pessoas se entregam à prostituição, à lascívia, aqui nessa terra. Amém. Amém. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Amém? Amém. Olha só, todas aquelas pessoas que ele usa aqui o termo tremiam diante das palavras de Deus. Mas eu vou trazer todos aqueles que tinham temor de Deus, tinham respeito por Deus, e que não concordavam com a atitude dos exilados, né? Eles se juntaram a este homem, né? Se juntaram a este homem para quê? Para que ele pudesse levantar um clamor a Deus pela vida daquelas pessoas que estavam ali, a vida daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo diferente do que Deus estabelece na sã doutrina, na sua maravilhosa palavra. Amém? Amém. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Amém? Amém. Esse homem, meus queridos, ele é um evangelista. Mais tarde ele vai ser chamado, nós estamos no capítulo 9 de Esdras. E nós estamos nesse capítulo, e esse homem, ele vem como reconstrutor ou construtor dos muros de Jerusalém, que estavam queimadas a fogo. Nessa oportunidade, meus queridos, esse homem, ele traz ali consigo o amor e o respeito pela palavra de Deus. Por Deus, porque eles ainda não tinham a palavra, eles tinham o livro da lei, né? Da lei mosaica.
E então, diante dessa oportunidade, meus queridos, nós observamos uma coisa muito simples. Aquele homem, ele vinha para reconstruir os muros. O que significa isso na palavra de Deus? Você e eu somos reconstrutores de muros. Aqueles muros que caíram, que sucumbiram diante das atrocidades, e nós vamos fortalecer, tampar as brechas desse muro, tampar as brechas, se colocar na intercessão pela vida dessas pessoas. Meus queridos, isso aqui é espiritual. Ele lá estava falando de muro físico também, mas essa mensagem é muros espirituais na sua vida, na sua família, na sua casa, a sua cobertura espiritual. Amém? Amém. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados. Amém? Amém. Olha só, esse homem estava numa situação de total abatimento. Por quê? Porque ele acreditava que o povo de Deus tinha se mantido fiel à aliança. E eles simplesmente debandaram. Cada um foi para a sua casa fazer o que queria, o que achava que devia. E como essa situação hoje, nós estamos falando dela física e espiritual, você está se mantendo íntegro àquilo que Deus lhe chamou para fazer? Pense nisso. Amém. Amém. E caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Amém. Amém. Ele entra com uma atitude de adoração, meus queridos. Veja bem, aqui não tem música. A adoração é a atitude. Cair de joelhos com as mãos estendidas para o meu Deus, em atitude de adoração. Meus queridos, você tem adorado a Deus? Sim, porque você pode adorar a Deus de várias formas, inclusive se prostrando na frente dele. A única hora que nós não adoramos a Deus, meus queridos, é quando você canta alguma coisa. Quando você canta, aí você não consegue adorar a Deus. Por quê? Porque é entoar hinos e cânticos espirituais. É atitude de adoração. Amém, Márcia? Amém. Eu orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Amém? Amém. Olha só, que oração fantástica. Senhor, estou por demais. Estou muito aflito, Senhor. Estou envergonhado. Estou de cabeça baixa. Não consigo compreender por que esse povo tomou essa atitude em relação ao Senhor, enquanto nós estávamos na prisão, eles estavam aqui e eles não conseguiram se manter fiéis à tua disciplina, à tua doutrina. Isso significa, meus queridos, que eu e você temos a oportunidade de continuarmos fiéis. Hoje nós temos a palavra, nós sabemos o que Deus falou, o que Deus quer, o que Deus espera de nós. É importante que você se mantenha fiel. Amém? Amém. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Amém? Amém. Olha só, essa é a continuação da oração, meus queridos, porque
os nossos pecados cobrem a nossa cabeça. E o mau cheiro do pecado sobe até o céu. Meus queridos, nós temos falado algumas vezes sobre o bom perfume de Cristo. E agora nós vamos falar sobre a imundície do pecado. Meus queridos, às vezes nós, como evangelistas, como missionários, nós temos a oportunidade de fazer tudo direitinho, tudo correto. Aí nós olhamos, não fazemos, tomamos, vamos dizer assim, pessoas que precisavam de ajuda, nós tomamos as coisas dessas pessoas e fazemos coisas horríveis. A quem nós estamos adorando, meu querido? Quem é o nosso objeto de adoração? A quem nós estamos adorando? A quem nós estamos trazendo à existência a palavra correta no dia que se chama hoje? Pense nisso, reflita nisso, meus queridos. Amém? Amém. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Amém? Amém. Desde os dias dos nossos antepassados até o dia de hoje, a nossa culpa tem sido grande. Esta frase, meus queridos, foi falada na época de Esdras. Esdras, Neemias estavam ali juntos. Isso é 480 anos antes de Jesus Cristo. Foi a época que esses homens viveram. Então, isso para nós, para o dia de hoje, é há 2.500 anos atrás. E ela fala como se fosse no dia de hoje. É atual essa palavra. Por quê? Porque as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas erradas que faziam na antiguidade, continuam fazendo hoje, e ainda se justificando. Agora tem um detalhe interessante. Lá eles não conheciam a Bíblia, que as pessoas conhecem. Então a justificativa para aqueles é uma e para estes é outra. Amém? Amém. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Amém? Amém. Olha só, nós hoje, no dia de hoje, o ano é 2023, nós estamos no ano de 2023 e nós estamos sendo entregues a reis estrangeiros. Os nossos líderes, aqui nós não temos mais reis, nós temos líderes. Os nossos líderes estão sendo entregues. Nós estamos vivendo o verdadeiro opróbrio no nosso tempo. Tem alguma semelhança com o que este homem falou há aproximadamente 2.500 anos atrás? Tem tudo a ver, meus queridos. Agora ele estava se referindo ao povo de Deus, ao povo que seria escolhido, que tinha sido escolhido. E nós também fomos escolhidos, porque nós somos nação santa, sacerdotes do rei, povo de propriedade exclusiva de Deus, segundo está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Meus queridos, nós não estamos vivendo diferente desse povo, não, meus queridos. Infelizmente, nós estamos vivendo pior do que eles. Tem alguns que estão se mantendo, outros não. Outros estão aí de qualquer jeito. Amém, Márcia? Amém. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos
e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu vou frisar um remanescente. Olha só como é interessante. Na época há 2.500 anos atrás, existe uma promessa que foi feita através da boca do profeta Isaías. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, um renovo. Esse é o remanescente. Aqui, este homem se refere. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus queridos, ele é ontem, ele é hoje, e ele não será amanhã, porque amanhã não existe. Ele será eternamente. Meus queridos, nós precisamos compreender, nós que somos evangelistas, que estamos nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento emocional, de crescimento no conhecimento de Jesus Cristo. É preciso que a gente se intere a respeito da palavra, para a gente poder caminhar na presença de Deus. Amém, Márcia? Amém. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. E orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Amém? Amém. Olha só, ele nos dá um refrigério nos nossos olhos e um alívio na escravidão. Meus queridos irmãos evangelistas, missionários, e a você que é uma pessoa comum, como eu sou comum, nós temos que agradecer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo por essa palavra que vem
para nos fortalecer, para nos dar direção. É necessário, meus queridos, que você hoje aplique esta oportunidade na sua vida, para que você seja contado como aquele ou com aqueles que estão de joelhos, de braços, de mãos estendidas, mãos levantadas na presença do Deus Altíssimo. Para que você possa ser essa pessoa que vai levar esta oportunidade para frente, levar essa palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu povo, que se chama pelo teu nome, Pai. Se nós nos humilharmos e orarmos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém. Amém. Sejam parceiros das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiros das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Um pouco mais de confiança em você mesmo, e tudo se torna mais claro, fácil e atingível.